Fala aí, traders do meu Brasil, vamos para mais uma análise semanal, vamos analisar o que aconteceu no dólar, entender o cenário, entender a movimentação, para a gente projetar possíveis movimentações para a próxima semana, tá? Então, vocês sabem, eu não gosto de enrolação, vamos direto aqui para análise. Então vamos lá, semana passada a gente finalizou a semana aqui, né? Eu havia falado se caso rompesse o 175, testasse por baixo e rompesse, nós teríamos uma continuidade desse movimento de baixa, né? Onde ele acumula, depois segue rompendo. Ele na segunda-feira abriu para cima do 185, ficou brigando na região de fechamento e ajuste, para cima da região do fechamento e ajuste. Aí quando perdeu 175, testou por baixo, engatou um movimento maior aí de baixo, achando mínima lá no 145. Achou a mínima, deu pullback na região da VWAP, ponto importante, armou um pivô de alta e fechou o dia dentro da região de novo. Por ele ter rompido a mínima do 175, dado continuidade na movimentação, nós poderíamos imaginar uma continuidade da tendência de baixa. Porém, como ele abriu dentro da região divisor de águas, o ideal seria que ele tivesse fechado para baixo dele para a gente ter uma maior confirmação, uma maior certeza desse movimento de baixa. Porém, como ele fechou para dentro, a gente ainda está no cenário de baixa, ainda estava no cenário de baixa, porque ele rompeu a mínima macro, porém, a gente já teria que tomar um pouco de cuidado com as vendas nessa região, por causa que ele fechou dentro da região divisor de águas. Tanto que eu arrisquei a venda dentro dessa região, tomei um stop, quando ele perdeu a VWAP, eu vendi de novo com stop acima dessa região e consegui pegar essa pernada para baixo, onde me deu 80% da meta. E aí, como aqui fechou para baixo da região divisor de águas, aí a gente tinha uma maior probabilidade dos nossos trades darem certo na venda. Então, ele rompeu, deu continuidade na tendência de baixa. No dia seguinte, ele não conseguiu romper a mínima anterior, porém fechou para baixo dessa região do 175. Como ele fechou para baixo desse 175, a gente tinha uma maior probabilidade nos nossos trades da venda darem certo. No dia seguinte, ele abriu para baixo do 145, que era a mínima anterior, nós vendemos essa região, conseguimos pegar uma pernada, veio testar o topo, segurou no nosso indicador aqui na VWAP, tentou vir romper a mínima, não conseguiu, armou um pivô de alta e saiu aí forçando para cima, vindo testar a região do 167, 175. A gente tem essa região, ganhando essa região. E aí, quando ele rompe essas regiões de divisor de águas, testa e fecha para cima, a gente descaracteriza todo esse cenário de baixa e começa a entrar em um possível cenário de alta ou consolidação. Então, aqui ele deu continuidade na tendência de baixa, achou um fundo aqui nesse 121, veio lá na região do 67, 175, e voltou tudo para a região da mínima e fechou o dia no 128. Continua o mesmo cenário de baixa, como está para baixo do 120, 175, 185, o cenário é de baixa. Nós esperamos o mercado no outro dia vir testar a região do 145 para pegar uma venda, conseguimos, deu tudo certo, mas depois ele veio subindo de escadinha, vindo testar aquela região de resistência novamente, né? Então testou a região de resistência, pré-rolagem, então aqui a gente já começa a ter uma consolidação, tá? Começou a dar uma consolidada. E aí na sexta-feira foi a rolagem, ele abriu com gap de alta, o fechamento tinha ficado lá no 139, ele abriu aqui na região do 175, engatou uma pernada para cima do 175, 185 e ficou respeitando. Respeitou, 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 até que ele veio testar o topo aqui do 212, que era o topo, ó, era a região que ele estava fazendo de resistência no contrato atual. O contrato antigo, nós estávamos trabalhando nesse cenário aqui, tá? Porque era o contrato H. Como a gente trabalha em diversos contratos, já tinha negociação no contrato J. Então, a resistência do contrato J estava sendo aqui nessa região do 212, que foi justamente a região que ele veio testar
e fez máxima. Ele veio testar essa região, respeitou, deu um pullback lá no 185, armou um pivô de alta, um pivô de baixa e veio para baixo. Quando ele testou esse 185, tentou romper a máxima, não conseguiu e armou esse pivô de baixa, a gente desconsideraria qualquer compra nessa região, tá? Por quê? Ele teria que ter respeitado aqui vindo rompendo topo, ou feito uma movimentação direta, ou poderia ter vindo de escadinha, voltasse um pouco e vinha, mas teria que ter rompido para a gente ter um cenário de alta. Como ele respeitou justamente a região do 212, que era essa região de máxima anterior, e respeitou, já são diversos elementos que impossibilita ou melhor, aumenta a nossa probabilidade de stop. Tanto que a primeira vez daria para fazer a compra nessa região, mas a segunda vez esquece. E aí ele veio testar essa região, rompeu, segurou aqui no pivot point, testou o 185 por baixo, renovou o fundo e fechou o dia aqui no 170. Se a gente ignorar tudo que está acontecendo no mundo, que agora nós temos uma guerra do Irã com os Estados Unidos já matou o líder do Irã. Vamos ver se essa guerra vai se escalar, se vai permanecer por mais alguns dias ou matou, acabou. Então a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu acredito que o dólar vai abrir com gap de alta, tá? Baseado na guerra. Porém, se a gente ignorar o cenário, teoricamente ele fez esse movimento, era rolagem. Rolagem é sempre um dia meio que atípico. Veio próximo da VWAP mensal, que é o preço médio dos players, beleza. Perdeu a região divisor de águas, testou por baixo, renovou fundo e fechou para baixo dela. Teoricamente, o mercado, a próxima movimentação seria engatar um movimento de baixa aqui, porque ele fechou para baixo da região divisor de águas, testou a região de topo do contrato anterior, só fez a rolagem, beleza. Então o mercado no dia atípico fez essa movimentação, mas no final acabou fechando para baixo dele. E aí, teoricamente, o próximo movimento seria vir buscar essa mínima aqui, macro dos últimos dias. Só que tem esse pequeno detalhe aí que eu falei da guerra. Ah, Renan, significa que vai engatar uma tendência de alta? Não sei, provavelmente pode ser que aconteça, mas para isso tem que acontecer certas coisas, tá? Então, para a gente ter uma tendência de alta, ele tem que ganhar essas nossas regiões divisoras de águas, tá? Que eu sempre gosto de falar para vocês. Então, a gente tem essa região do 226, 236, que é a próxima região a ser testada. Ele pode vir aqui, respeitar e voltar para baixo. Ganhando essa região, aí a gente vai ter o 280, o 275, 285. Rompendo essa região, a gente tem essa região de máxima do 312. E aí, para mim, a gente só vai ter uma tendência de alta mais forte quando ganhar essa região do 352, 340. Ah, Renan, mas daí já são 150 pontos da máxima do dia anterior, da última máxima, né? Galera, para um mercado com volatilidade de guerra, para ele subir isso aqui, ó, é 2 palitos, tá? Tanto que pode ser que ele já abra com gap de alta, já abra rompendo essa região 226, 236, pode ser que já abra rompendo essa região aqui e venha testar aqui. Se ele já abrir com gap para cima do 286 aqui, 285, 285, 275, que é a região, aí para vir buscar aqui é 2 palitos, tá? Então não acho que porque tá longe o mercado não vai vir. Para o dólar, com volatilidade e sem lote no book, para subir isso aqui é 2 palitos, tá? Então, teoricamente, por ele ter fechado para baixo do 175, ele iria gatar um movimento maior de baixa. Mas, como nós temos a guerra, eu acredito que vai abrir com gap de alta, vai vir buscar essa região, rompendo essa região aqui do 226, 236, a gente tem o 275, 285, rompendo essa região, a gente tem a máxima do 312, rompendo aqui, nós temos o 252, ou 352, 340, tá? Então vamos ficar de olho aí na movimentação do dólar
na segunda-feira. Se ele abrir para cima aqui desse 85, eu só vou trabalhar comprado. Ah, Renan, mas tem pontos de resistência que para mim não me interessa, tá? Eu vou trabalhar comprado quando descaracteriza o cenário de baixa. É uma tendência de baixa? Não, então não tem por que eu vender. É uma tendência de alta? É, então não tem por que eu vender. É uma consolidação? Não, então não tem por que eu vender. Entendeu? Então, são esses cenários, são esses critérios que a gente usa, que eu uso para saber se é para comprar ou se é para vender. Eu só vendo quando o mercado está consolidado ou está em uma tendência de baixa. Se é uma tendência de alta, eu não vendo, eu procuro pontos de pullback para fazer compra, tá? Então, segunda-feira, vulgo amanhã, eu estou com a cabeça para compra, devido à guerra que estourou na segunda-feira. Caso eu tome algum stop, ou o mercado desenvolva para baixo, ou faça qualquer coisa do gênero, aí eu já mudo minha visão. Mas eu só vou trabalhar vendido caso ele abra para baixo dessa região dos 175, 185, tá? Ah, Renan, se ele abrir com gap de alta lá em cima e sair estourando, eu não compro com o mercado subindo, eu vou esperar um ponto de pullback onde eu acho uma região interessante para comprar. A gente também não vai sair comprando em qualquer lugar, tá? Agora a gente tem que ter um pouco mais de cautela, esperar os movimentos certos, esperar a hora certa para fazer os trades. Lembrando, tudo isso é especulação, não faço ideia se vai abrir com gap de alta, com gap de baixa, se vai abrir na mesma região, mas a gente já está traçando os possíveis cenários, tá? Se ele abrir para baixo dessa região do 175, eu vou vender, mas caso ele abra para cima dessa região, para mim é só compra, tá? Aí a gente tem que ver o que acontecer aqui. Caso ele rompa essa região, no pullback a gente compra com o stop aqui para baixo. Aí caso ele estoure essa região, a gente compra essa região com o stop aqui para baixo. E assim vai. Nós vamos tentando entender qual que é a dinâmica do mercado em cada região de preço e assim a gente compra ou vende. No caso, só comprar caso abra para cima dessa região, certo? Então é isso, galera. Vamos ver aí segunda-feira qual que vai ser a movimentação do dólar. Vamos ter um pouco mais de cautela caso o mercado esteja muito volátil, mas não precisa ter medo, tá? É só um dia atípico, o mercado não fica uma eternidade caso tenha pouca liquidez e alta volatilidade, o mercado não fica mexendo que nem um doido ad eterno, uma hora ele se ajusta e volta à dinâmica antiga. Então ele volta a trabalhar normalmente sem tanto aquela loucura. Mas já é de se esperar uma volatilidade maior aí no início do pregão na segunda-feira, certo? Então é isso, galera. Tamo junto, bons trades a todos.